Bem-aventurado os que confiam no Senhor. Amém? Interessante percebermos que da descendência, de Abraão, através de Isaac, nós temos Jacó, e daí nós temos as 12 tribos, e todo o processo para que nós tenhamos, através da mudança de nome de Jacó para Israel, nós tenhamos os israelitas, e todas as promessas que o Senhor lhe fizera a Jacó e aos seus descendentes. E através de Ismael, que é o outro filho de Abraão, e não Isaac, que vem a descender Jacó, nós temos não só através de Ismael, mas como os amonitas, e os moabitas da descendência das filhas de Ló com ele, naquela noite lá, naquelas 2 noites lá que Ló embebedou e as filhas se aproveitaram para fazer descendência ao pai, como de Querude, da outra mulher de Abraão, também nós temos os midianitas, por exemplo, ou seja, todos os povos que não são da descendência, de Isaac e das 12 tribos, e mais os levitas, a descendência de Jacó, lembrando novamente que Jacó teve uma filha também, Diná, e aí você tem os 11 filhos, mais 2, que é Manassés e Efraim, filhos de José, e os levitas, Mas é interessante percebermos que Israel, os povos de Israel, eles descendem, essa bênção, e essa promessa que o Senhor faz, porém ele abençoa também o filho Ismael, como essas outras tribos, Inclusive Israel ele tinha 12 clãs, que a gente vê, e que esses, por sinal, são os ancestrais do povo árabe. Lembrando que árabe não tem nada a ver com muçulmano. Que qualquer um que quiser praticar e quiser fazer da religião muçulmana a sua, vai ser passado a chamar muçulmano, diferente de árabe, Então, nós temos aí Israel, e os árabes, que são todos esses povos, que não são judeus, não são, o judeu é o nome usado, quando eles atravessaram o Jordão, não são israelitas, que Israel é o nome de Jacó, por ter lutado com o anjo lá, teve esse nome, Então, e hebreus, os hebreus que saíram lá de Hebron lá, os hebreus, eles têm esse nome de hebreus também, mas é muito conhecido até os dias de hoje como os israelitas. E os israelitas, eles não são destinados como povo eleito, simplesmente por ser melhores. Nós vemos que tem problemas também quanto a Israel, na verdade, eles têm uma responsabilidade, É interessante que poucas pessoas percebem isso. É dado ao povo de Israel uma responsabilidade, claro, que em decorrência de perfil, do tipo de povo, da forma com que o povo, de Israel viam desde aquela época as coisas, mas é dado uma responsabilidade muito grande. E responsabilidade é essa qual? Trazer, boas novas. E eles trazerem as boas novas a todos os povos, inclusive os ismaelitas, os midianitas, os moabitas, os filisteus, todos os povos até os dias de hoje. Então é uma responsabilidade muito grande. Então é interessante ressaltar isso daí. Dizendo isso, mesmo que o homem ele não olhe para os necessitados, o Senhor, e no tempo oportuno, lhe socorrerá. Nós temos uma história aqui, na
na sequência de 2 Samuel, agora no capítulo 9, nós temos em 2 Samuel 9, de 1 a 3, que o rei Davi, né, honra o filho de Jonathan, seu melhor amigo, né? E ele honra, como diz aqui em 2 Samuel 9, a partir do versículo 1 ao 3, disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonathan? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um, filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. Então nós temos aqui em 2 Samuel 9, de 6 a 8, nós vemos como Davi procede com Mefibosete. Ele respondeu, está na 9, né? 6. 9 do versículo 6 a 8. Vindo Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi, né? Mefibosete, ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo. Por amor de Jonatas, que era o melhor amigo, né, de Davi, teu pai, e restituirei todas as terras de Saul, né? Teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul, toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Então, né, a bondade de Davi para com Jonathan, né, que havia morrido. Então agora, através ele honra, né, o seu filho Mefibosete. Mefibosete é uma história interessante que às vezes eu uso para exemplificar. A partir da desobediência do homem, né, que causou essa desarmonia, né, em tudo que ele criara tudo para ser perfeito e para que os homens fossem iguais, né, perante o Pai maior, né, o Senhor. Então, a partir do pecado, da desobediência, o homem ficou entregue à sua própria sorte. E tem alguns que têm a sorte muito, assim, que ao olhar, né, a nós olharmos, nós vemos assim, quão miserável. Mas é interessante perceber que Mefibosete, que já era aleijado, já era um pouco atrofiado um pé, né? Após sua ama, né, saber que o rei Saul havia morrido e o pai de Mefibosete também, Jonathan, né, ela desespera e ao sair com o menino ali correndo, ele tropeça e ele fica paraplégico. Então, interessante sabermos que essa deficiência física de Jonathan não era maior do que a deficiência de caráter, né, de conduta, né, de outros seres, principalmente, né, nós, e também a Davi, que Davi depois nós vamos ver aqui que ele vem, né, fazer algo que é visto mal perante os olhos do Senhor. Então, só que agora, né, Davi se compadece, né, e é benevolente com Jonathan, né, mas não Davi. Eu acredito que o Senhor, né, tocara o coração dele, porque o Senhor não deixa ninguém desamparado, né. Então, em 2 Samuel 9, né, de 12 a 13, nós temos aqui, ó: tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba era servo de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém,
porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Então, às vezes, nós ficamos com dó, com pena, né, de outros seres por parecer mais miseráveis que nós, mas esquecemos nós, né, que temos também as nossas mazelas, que talvez não no campo físico, mas às vezes no campo moral, né, no campo ético, porque na verdade ninguém é perfeito. Então, Mefibosete, ele representava isso. Davi, após esse ato, nós vemos que ele derrota os amonitas, esses descendentes da segunda filha de Ló, né? Lembramos que a primeira lá que descende Ruth, né? Que é dos Moabitas, e agora nós temos aqui os amonitas, né? E é interessante que Davi, ele, após, né, ter uma atitude louvável, ele para com Jonathan, né? Ele vem agora nessa guerra contra Amon, né? E vemos também um exemplo, né, muito interessante porque devemos consultar o Senhor. Por quê? Davi, ele, em 2 Samuel 10, de 1 a 2, olha só que interessante. Depois disso morreu o rei dos filhos de Amon e seu filho Anum, reis em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para o consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram ao seu senhor: Anum, pensas que por Davi te haver mandado consoladores está honrando a teu pai? Porventura não te enviou ele e os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Olha só que interessante, porque o homem, né, sem Deus, ele é como uma folha seca, né, dessa árvore aqui que cai e é levada pelo vento, aonde assim o vento desejar. Por que eu estou falando isso? Porque olha só, nessa passagem Davi estava com um bom coração para com esse rei Anum, né? Porém, o que Anum fez? Em 2 Samuel 10, de 3 a 5, olha só, no versículo 3 eu já li, né, que os príncipes falaram que achavam que ele não mandou, né, de bom grado, e sim para espiá-lo. E agora no versículo 4 do capítulo 10 de 2 Samuel, tomou então Anum os servos de Davi, ele rapou metade da barba, ele cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estava sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Então olha só, uma coisa que era para traçar a paz, acabou traçando uma guerra, sem motivos aparentes, né? Simplesmente porque interpretaram mal. E nós, ao dizer, ao interpretar, sempre erramos, se não temos o Senhor sobre nossas vidas. Em 2 Samuel 10, 18, temos aqui, ó, porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 40 mil homens de cavalo. Também feriu a Soboque, chefe do exército, de tal sorte que morreu ali. Então nós vemos, se tivesse consultado, né, tivesse o Senhor como Senhor da sua vida, tivesse consultado, não teria, né, tido essa guerra, né, a este rei e a morte, né, de todos os seus. Interessante que após essa parte louvável com Jonathan, né, após agora o Senhor ser com Davi, né, ao esse rei proceder mal e ele vencer também esse rei, Davi comete o maior BO da história de Davi, né? Então, para nós vermos que todos nós somos miseráveis, né, no nosso coração, então o Davi era segundo o coração de Deus no quesito a ter essa consciência de quão miserável somos nós, né?
E às vezes tem algumas pessoas que por fazer alguma coisa ou outra se acham melhor, né? Como Jó, por exemplo, depois nós vamos chegar lá. Mas Davi, ele tinha essa consciência. Porém, né, lá quando ele pede para construir um templo, né, o Senhor fala que seu filho construiria e não ele. Por quê? Porque ele não tinha esse perfil de sacerdócio, né? Ele era um homem espiritualmente carnal, né? Ele tinha essa consciência, esse coração de que necessitava do Senhor, e o Senhor era com ele, como Jacó também. Mas ele não era o homem mais de perfil, né, para sacerdócio, né, para templo, para coisa santificada. E nós vemos isso aqui durante esse BO aqui, né, que eu chamo de Davi. Então, e isso prova também que nenhum de nós somos perfeitos, né? Então, 2 Samuel 11, de 1 a 5, Davi é guiado, como nós, né, pelos nossos olhos e pelos nossos desígnios. Olha só. Decorrido um ano no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a toda Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliam, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela, tendo se purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Muito interessante isso aqui, por quê? Isso aqui mostra que as bem-aventuranças, os mandamentos, os deveres que o Senhor institui, não é porque ele fala assim, olha, isso aqui é uma regra, tem que seguir, isso aqui é um manual, tem que seguir à risca. Não. Ele mostra o que é melhor para nós. Ele mostra como pai que ao seguirmos, nós seremos bem-aventurados. Porque a partir do momento que você comete um deslize, isso traz várias consequências para a sua vida. E ele não quer isso. Ele pode até perdoá-lo por isso. Essa não é a questão, porque a graça dele pode nos alcançar. Porém, o desdobramento, né? Porque o que rege esse mundo, inclusive Jesus ele cita uma parte lá que é muito interessante no Novo Testamento, ele fala, aí vem o príncipe desse mundo, eu gosto sempre de falar, né, e nada tenho com ele, ou seja, quem rege esse mundo, né, é o mal, e ele não pode te tirar dele, ele pode segurar na sua mão, estar com você e fazê-lo atravessar, né, nesse momento. Então, nada, nenhum problema quanto a ser tentado, nenhum. Você pode olhar, vai vir a natureza humana, o sentimento. Agora, quando você passa, né, a executar, daí você está abrindo um precedente, você está abrindo uma brecha, você está criando uma situação que pode lhe acarretar muitas coisas de mal, né? E daí vem separação, briga, discórdia, você ficar longe do seu filho, ou você ser morto talvez por, né, quem se sentiu traído. E daí nós temos inteligência bastante para percebermos quantas coisas pode nos suceder, né, perante as desobediências. Então o Senhor ele não cria uma forma, uma conduta e fala, olha, se você não fizer isso, pá, igual as pessoas pregam muito, né, o medo. Não. Temos que sempre levar o amor de Cristo. E a conduta que ele nos leva, né, para que obedecemos, é para a nossa boa aventurança, para que nós sucedamos bem. Então isso é para o nosso próprio bem, entende? Então isso é muito interessante ser dito. Como eu disse, né, Israel é chamado para levar as bem-aventuranças, e não porque é um povo eleito, sim, foi um povo eleito, mas para fazer, para trazer, né, o sacerdócio, para trazer as boas novas para todos os povos, e não para ser melhor do que os outros povos, né? Bom, então em 2 Samuel 11, de 6 a 9, nós vemos aqui, ó, o que acontece. Então enviou Davi mensageiros a Joabe. Então nós temos um problema, né? Ele enviou mensageiros a Joabe dizendo, manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi,
Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi: desce a tua casa e lava os seus pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do Senhor e não desceu para a sua casa. Em 2 Samuel 11, de 12 a 13, então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei, Urias. Pois ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Urias, né? Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do Senhor, porém não desceu à sua casa. Então vemos o problema, né? A consequência do pecado, que traz o sentimento de culpa, né? E a necessidade de esconder a falha. E isso segue até as últimas consequências, né? Vejamos aqui as últimas consequências, 2 Samuel 11, de 14 a 19. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mãos de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabes, caíram algum do povo. Dos servos de Davi morreu também Urias o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo: ao terminar de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, aí ele fala, né, para ele prestar atenção, né, como que o rei ia suceder perante as perdas, né, e dependendo de como o rei suceder, para contar que morrera também, né, Urias. Então Joabe também ele tinha uma forma, né, de conduzir as coisas, né, e sabia o que mais ou menos estava se passando, né? Pelo menos ele sentia que tinha alguma coisa de anormal. E esse é o problema, quando nós pecamos, quando nós erramos, né? Quando nós decidimos pelo nosso coração fazer algo, nós temos que continuar, nós temos que seguir, né? É igual mentir, você mente, você vai ter que continuar mentindo, você vai ter que seguir naquilo ali, você não vai poder mudar, né? Então isso é uma coisa muito séria. Em 2 Samuel 11, de 26 a 27, né? Nós vemos aqui, ó, que Davi casa, né, com Betseba depois. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passando o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isso que Davi fizera fora mal perante aos olhos do Senhor. Então, olha só para você ver, né, que o Senhor não aprovara, e claro que não aprovaria, né? Então, por isso nós percebemos que quando ele quis, né, levantar, o Senhor ele sabe de todas as coisas, ele sonda nossos corações. Então quando Davi, apesar de ser segundo o coração do Senhor, né, por saber que era miserável, por ter essa humildade perante o Senhor, por ser corajoso, homem valente, por temer o Senhor, quer dizer, venceu o gigante, mas fugiu de Saul, porque Saul era ungido, deixou que o Senhor, né, tomasse conta de todo o processo, mas ele não era escolhido para levantar o templo, né, o templo permanente aonde, né, o Senhor habitaria. Por quê? Porque o Senhor sabia do coração dele, sabia que espiritualmente ele era um homem carnal, né, e então por percebermos, né, que durante o processo que o Senhor faz, ele sempre levantava o homem com perfis, né, perfeito para aquela ocasião, para o que ele queria fazer. E Davi ele teve, né, na história, né, esses momentos, né, e foi um dos grandes reis, mas é interessante percebermos que nenhum de nós somos perfeitos, e Davi, né, teve esse problema aqui. Então, na guerra travada, Davi sempre vencia, né, com a mão forte do Senhor, porém caiu diante de um inimigo talvez até invisível. E aí nós podemos falar, poxa, mas ele chegou ali e viu, né, olha, tentado nós podemos ser. Às vezes até sentirmos, né,
um pouco balançado, mas sabedores de que ao executar tamanho mal, o que nos sucederá, né? Que o Senhor ele sempre nos admoesta para que sejamos, né, bem-sucedidos em tudo. Amém? Então, como Israel, nosso projeto tem que ser sempre esse, apregoar o dia do Senhor, né, a todos os povos, não por sermos melhores que ninguém, mas por sabermos o quão necessitamos dele, né, o quão não conseguimos nada se não for através dele, né, e queira nós que ele fosse Senhor, né, de todos os povos, que isso, né, como ele criou o projeto inicial, seria tudo perfeito. Que o Senhor nos dê sabedoria para continuarmos tendo como Senhor de nossas vidas. Amém?